Muito bom dia, galera. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. E agora, definitivamente, fim da temporada, fim do ano do Botafogo de Futebol e Regatas. Assim, loucura, né? Acho que a gente pode fazer um balanço, né, depois do ano, né, do que foi essa doideira, né, desse ano de 2024, né, cara, que ele começa desesperançoso, ele começa com um treinador que, porra, cara, a gente não levava fé, sem grandes perspectivas, e as coisas, que o Botafogo na pré-Libertadores, né, um carioca murcho, daqui a pouco as coisas foram acontecendo, vem Luiz Henrique, fase de grupos da Libertadores, vai consolidando, Fábio Matias fez ali uma transição bem interessante, vem o Arthur Jorge, as coisas vão acontecendo. Campeão da Copa Libertadores, campeão brasileiro. Enfim, cara, mágico, né, o que o Botafogo fez nessa temporada. E agora a gente fala, né, cara, sobre andamento das coisas. E primeiro, né, a questão da possível barca, né, que o Botafogo vai ter, da saída de jogadores. A gente pode contar ali, vou te falar, até 10 atletas podem deixar o Botafogo. Um clima bem de despedida, né, como relatou, né, ressaltou o Barbosa na zona mista, né, inclusive eu que estava conversando ali com ele no pós-jogo da Cazé TV. E o mais importante, né, o debate, né, que acalora, né, digamos assim, os grupos, né, de botafoguense e tudo mais, que é a situação referente ao Arthur Jorge, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Inclusive, a gente vai ter, né, em breve, o nosso vlog de campeão brasileiro. A gente já teve o vlog em conjunto da final antecipada do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Palmeiras e da final da Copa Libertadores, que foi um sucesso. E agora a gente vai colocar também a minha viagem para Porto Alegre, para Botafogo e Inter, e também a festa, né, Botafogo e São Paulo, Botafogo campeão brasileiro. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Cara, assim, falando primeiro sobre saídas, né? A gente deve ter uma barca do Botafogo, né, de dispensa, né, com jogadores que já não estão no nível, né, adequado do Botafogo, jogadores que já estão mais velhos, né, jogadores que talvez também queiram sair, né, enfim. Estamos falando de Marçal, né, que termina o contrato esse ano, Tietê, né, que já era, né, muito claro, né, que ele não ficaria no Botafogo, Eduardo, né, que realmente, cara, já chegou, né, ao fim o ciclo dele com a camisa do Botafogo, Romero, né, que também fez um contrato curto, né, de apenas um ano até o fim do ano. E também acho que, apesar de ter sido importante, ter dado assistências importantes em momentos fundamentais, fase de grupos da Libertadores, aquela assistência para aquela liderança, né, contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro, para aquele gol do Gregory aos 40 do segundo tempo, também é um cara que, talvez, né, não vale o investimento manter, né, na equipe, né. Tem a situação do Pablo, que volta para o Flamengo, Adrielson, que volta para o Lyon, e as possibilidades de vendas, transferências, como, né, o Almada, que deixa o Botafogo rumo ao Lyon. O Almada já falou ali bem em tom de despedido, né, e que sucesso, né, foi essa situação. E, claro, né, como não colocar na balança também o Igor Jesus, que deve receber propostas, o Luiz Henrique, né, que também é outro que pode receber propostas, e mais um que eu vejo, né, que pode receber propostas assim para deixar o Botafogo, é o Cuiabano, tá? O Cuiabano, que é um jogador jovem, né, cara, assim que ele chegou, né, já no Grêmio ele estava recebendo sondagens, né, de mercados alternativos da Europa, então eu acho que é um cara que ele também pode ser negociado. A gente está citando aí pelo menos 10 jogadores, né? O Botafogo ele vai ter que ir ao mercado em busca... e o Gatito, né, que também pode não renovar o seu contrato. O Botafogo, inclusive, já está buscando o Léo Link, né, goleiro do Atlético Paranaense, que é muito bom. O Botafogo vai ter que buscar um goleiro, vai ter que buscar mais um lateral esquerdo, pelo menos. O Hugo é outro jogador que pode ser emprestado, Matheus Nascimento, né? A gente vai ter uma mudança muito grande, né?
Se por um lado o Botafogo ele tem essa possibilidade, né, cara, com a rede multiclubes, né, de trazer mais jogadores, né, por conta do projeto, por outro, o Botafogo ele vai ter uma rotatividade maior nos seus elencos, ano a ano, do que projetos como o Flamengo, Palmeiras, né, que são projetos que têm ali jogadores com 5, 6 anos de contrato, né, 4, 5 anos de contrato, né, e que vão perdurar. O Botafogo vai ter que ir ao mercado por zagueiro também, evidentemente, né, eu diria que 2 zagueiros, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Acho que o Botafogo ele vai ter que ir ao mercado por pelo menos 2 volantes, um primeiro volante, um segundo volante, um volante de construção que possa equiparar ali alguma ausência do Marlon Freitas, já falei sobre isso. Quando o Botafogo não joga com o Marlon Freitas, o Botafogo é inoperante, sabe? Então o Botafogo é muito dependente dessa construção do Marlon, portanto, enfim, né? E aí, com isso, né, o Botafogo também vai ter que buscar pelo menos mais 3 jogadores ali, 2, 3 jogadores ali de ligação. Né? A gente está falando do Almada, que é um meia ponta, o Eduardo e o Romero que foram embora, né? Se fala muito no Bitelo podendo chegar. E o Botafogo também vai ter que buscar centroavante. Né? Não sabemos como é que vai ser o paradeiro do Tiquinho. O Igor Jesus, existe uma grande possibilidade dele ser negociado nessa próxima janela, o que se fala é que o Botafogo já está buscando esses nomes. Né? O Botafogo não vai perder tempo, né? E é aquilo. O Botafogo tem que se planejar rápido. Né? Se por um lado, né, nós torcedores, né, os jogadores, né, nesse momento é o momento de desfrutar, descansar, ficar com a família, curtir as férias, dar uma desconectada, né, para a diretoria do Botafogo, para o John Textor, para a comissão técnica até, o momento é de planejamento, correto? E é importante que o Botafogo defina de cara, né? Porque falta menos de um mês, né? A gente já está a menos de um mês da pré-temporada, e do primeiro jogo do Botafogo, que vai ser entre a primeira e a segunda semana de janeiro, contra o Maricá no Campeonato Estadual. Eu já falei, para mim o Botafogo tem que abdicar de jogar o Campeonato Carioca, o Botafogo tem que literalmente cagar pro Campeonato Carioca, é o que eu acho, até semifinal e final se classificar. Não acho que tem que colocar o time principal, mas paga a multa, dane-se, paga, é o que eu acho que o Botafogo deveria fazer, para preservar os atletas fisicamente para a fase de grupos da Libertadores, terceira fase de Copa do Brasil, Super Mundial Brasileiro, Recopa, Supercopa também, né? E essa que é a grande questão. Faltam menos de 2 meses para a final da Supercopa, a decisão da Supercopa contra o Flamengo, em Belém, no Pará, e faltam 3 meses, né? Na verdade, faltam exatos 2 meses para Botafogo e Racing, Recopa Sul-Americana, jogos de ida e volta. E com isso, o Botafogo precisa se planejar em relação a treinador. É necessário o Botafogo saber se Arthur Jorge fica ou não, e eu acho que isso pode ser definido nos próximos dias. Nesse momento, o meu sentimento, de acordo com as minhas apurações, de acordo com o que a gente percebe, né, do ambiente, das falas do Arthur Jorge, do Textor, o Arthur me parece mais distante do que o contrário. Tá? E isso, falo sem a certeza dele ir embora no meio do ano, nessa virada. O que eu acho que tá com cara é de que ele vem a receber propostas do exterior e pode ser que essa multa seja paga e o Botafogo já tem que buscar um novo treinador em janeiro de 2025. O que seria ruim, porque o Botafogo já vai ter decisões pelo caminho logo de cara, sabe? É óbvio, né, que o ideal seria o Arthur Jorge continuar. Acho que existe um fator, eu acho que são 2 caminhos, né? O primeiro de que o Arthur Jorge, na minha opinião, está certo em falar em valorização. É um cara que fez história no Botafogo, é um cara que trocou o pneu com o carro andando, pegou um trabalho terrível, né, de um legado de Bruno Lage, Lúcio Flávio e Thiago Nunes, e obviamente teve ali o Fábio Matias, né, que ajeitou pelo menos a casa minimamente, mas foi um trabalho tático do zero, e conseguiu fazer esse time ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. A última derrota do Botafogo com o time titular, gente, foi pro Bahia, num jogo que a gente foi roubado na Copa do Brasil, em agosto. O Botafogo foi operado pela arbitragem e perdeu por 1-0 com um gol no último minuto. Né? Então, assim, contra o Juventude o time era alternativo, contra o Peñarol, que foi uma derrota com gosto de vitória, time alternativo, e contra o Pachuca, time alternativo. Então, assim, cara, foi histórico o que o Arthur Jorge fez. É um cara que ele ganha menos do que ganhavam Luiz Castro e Bruno Lage. Inclusive, saiu uma matéria sobre isso, da insatisfação
referente a essa comparação com outros trabalhos que perto do dele foram pífios, né? O trabalho do Arthur Jorge é anos-luz à frente do que foi o do Luiz Castro e, obviamente, o do Bruno Lage. E com isso, cara, assim, de verdade, eu acho que ele merece sim uma valorização, né? Mas que o Botafogo entende também que não pode fazer loucuras, né? Que, óbvio, o ideal seria o Botafogo renovar com a comissão técnica, dar um trabalho mais longevo para o treinador vitorioso. A gente compara, né, os cases, né, como, por exemplo, né, o Jorge Jesus, né, no Flamengo, que mesmo depois de um semestre no clube já foi embora, né, para o Benfica, e o Flamengo não deu continuidade àquele trabalho que tinha tudo para abocanhar vários títulos de novo, e o Abel Ferreira, né, que ficou no Palmeiras, e a gente viu o que aconteceu no Palmeiras nos últimos anos, é um clube vitoriosíssimo. Então, assim, seria muito importante essa manutenção. Mas, ao mesmo tempo, se por um acaso o cara não quiser ficar, o Botafogo valoriza o passe, valoriza o salário, ele entende que é melhor voltar para Portugal, que é melhor abocanhar um projeto, né, abraçar um projeto no exterior, na Europa, na Arábia, não é o fim do mundo, sabe? Eu acho que uma coisa que é muito importante é que o Botafogo aprendeu a não depender mais de treinadores no projeto. Isso foi um aprendizado do Textor com a saída do Luiz Castro. Um primeiro momento, né, e isso eu criticava lá de trás, né, que o John Textor ele falava sobre a chave do clube estar na mão de um treinador. E eu falava dos perigos disso, os perigos de você monopolizar decisões, processos, situações. Perigo no sentido de que, se o trabalho for ruim, ele está monopolizando, né, as decisões, né, e o clube nas mãos de um trabalho ruim. E se o trabalho estiver bom, a gente aqui no Brasil, como, né, um país satélite, se fala no Botafogo satélite, mas o Brasil é satélite, né? O Flamengo, por exemplo, um amigo meu falou, pô, mas tu... Aí, ó, o Almada vai pro Lyon. Eu falei, a mesma coisa, o Pablo Mari, que era o melhor zagueiro de vocês, foi embora em 6 meses, né, quando foi campeão da Libertadores, e o Jorge Jesus foi embora, né? O Flamengo foi satélite do Benfica. E ele falou, é mesmo. Cara, então assim, o Luiz Castro foi isso. Ele deu certo, né, naquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as coisas encaixaram. O Al Nassr olhou e falou, opa, treinador português, pô, acho que tem o Cristiano Ronaldo aqui, mete dinheiro na mão do cara, o cara foi embora, né? E o processo estava todo na mão do cara. Então, assim, é muito perigoso. Quando o Botafogo ele tem agora diretoria executiva, coordenação, tem o John Textor, o Botafogo tem o Head Scout, né, que é o Alessandro Brito, que é um cara que participa demais dos processos em termos criativos, de nomes. O treinador, ele apenas treina, ele é incumbido de treinar e, óbvio, né, solicitar reforços, né, participar do processo, mas não mandar no processo, né? O Luiz Castro era o chefe do Mazuco na prática, né? O Castro era quem comandava o Mazuco. Não é o Arthur Jorge que comanda o Brito, que comanda o Pedro, né? Os valores ainda bem que se inverteram e deu certo, né? Então, se por um acaso o Arthur Jorge entender que é melhor para ele ir embora, que a missão dele está cumprida no Botafogo, que ele quer respirar novos ares, que ele quer voltar para o futebol europeu, cara, né, é o cenário ideal? Não. Até porque o Botafogo tem menos de um mês para começar um ano e vai ter um trabalho do zero, porra, não do zero, né, mas, pô, vai ter que achar um novo treinador. A gente sabe que o John Textor é um cara que ele demora, né, para buscar esse técnico, demorou muito para buscar o Luiz Castro, demorou bastante para achar o Arthur Jorge, tanto é que o Fábio Matias, ele, porra, ficou quase 2 meses no comando técnico do Botafogo, né, e foi o encarregado de classificar o Botafogo para a fase, né, de grupos da Libertadores. Então, a gente está falando de uma situação em que o Botafogo ele não vai ter um período longo, né, e paciente para contratar um novo técnico, porque, cara, tem decisões, né? Supercopa contra o Flamengo e Recopa contra o Racing, né? Que são taças que o torcedor do Botafogo tá a fim de ganhar, né? Porque são mais títulos e, obviamente, a gente tá falando premiação e, claro, uma decisão, né? Contra um rival, que é o Flamengo. Seria muito importante o Botafogo ser assertivo e vencer, né? O Flamengo, né? Então, assim, cara, não é o fim do mundo, né? Se o Botafogo perdeu o Arthur Jorge, que o Botafogo não é dependente de nenhum comandante. Há menos de um ano a gente não sabia quem era o Arthur Jorge.
Ele chegou, opa, caramba, é verdade, o Braga tá jogando bem, esse é o treinador, vamos ver no que dá. Se tornou um dos grandes nomes da nossa história. Então, quem sabe, né, não vem outro cara e consegue, né, fazer o Botafogo ter uma temporada maravilhosa em 2025 também. Né? A vida é feita de momentos, né? Mas, claro, que seria muito importante a manutenção do Arthur Jorge. Vamos ver o que vai se desenrolar, né, nos próximos dias. Eu acho que ao longo das próximas semanas a gente deve ter, acho que até antes do Natal, a gente deve ter uma definição se o Arthur Jorge fica pelo menos até o meio do ano, se o Arthur Jorge, que eu acho que seria o ideal, sabe, ele ficar visando Supercopa, Recopa, fase de grupos, Super Mundial, né? E se ele for embora, que seja no meio do ano e o Botafogo já está preparado para contratar um novo treinador. Se ele for embora agora, o cenário não é legal, né? Porque, assim, seria mais uma vez trocar o pneu com o carro andando, porque, cara, é pouco tempo e tem decisões aí à porta, né? Mas, enfim, vamos ver se ele continua. Eu espero que sim, mas também não me desespero se não. Valeu? Um abraço e fui.